Carreiras de hoje vai dar boas dicas para quem está se preparando para o concurso de analista processual do Ministério Público. Para isso, vamos conversar com quem? Ana Paula de Souza Félix. Isso, ela é analista processual do Ministério Público do DF Territórios desde 2008. É conhecedora do assunto. E esse é o Weber Batista, estudante de Direito. O que mais a gente vai ter no programa de hoje? Dicas do professor João Trindade de como passar no concurso. E você sabia que o professor João Trindade é professor de Direito Constitucional, Legislativo do MPU e Direito Administrativo? Não sabia, é mesmo? É verdade, a gente já chegou. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Olá. Obrigada por nos receber. Obrigada a vocês. Esse é o Weber, Olá. estudante de Direito, Tudo está no bom, oitavo Weber? semestre. Parabéns. Vamos começar essa conversa perguntando o que faz um analista processual. O analista processual do Ministério Público da União, ele tem como papel desempenhar a assessoria dos membros, né, do Ministério Público da União na confecção de peças processuais, na condução de procedimentos internos, né, de investigação e, na medida do possível, a gente colabora para que realmente possa se chegar àquele objetivo, né? É o braço direito do procurador e do promotor. Exatamente. E como é que é essa relação? Ele opina em alguma coisa? Como é que é? Olha, na verdade, o analista processual, ele tenta sempre se posicionar de acordo com o entendimento do promotor, né? Que ele assessora, que ele auxilia. Mas sim, a gente sempre tem a liberdade de estar debatendo, né? Diferenças de opinião, né? Tá, divergências mesmo, para estar chegando a um ponto comum, né, na medida do possível. Dá para aprender muita coisa, então. Com certeza, é realmente um emprego, né, que é um cargo que você pode ocupar e que você vai ter um aprendizado realmente Muito bom. engrandecedor. E que tipo de processos você lida no dia a dia, por exemplo? Olha, eu atuo atualmente junto às promotorias de defesa do patrimônio público e social, que seriam, na verdade, uns cargos de frente, né, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O que se busca é justamente combater os atos de improbidade administrativa e isso nos permite com que façamos uma investigação tanto interna, né, no âmbito do próprio Ministério Público do DF, como na via judicial. Além dessa questão do combate à improbidade, aos atos de improbidade administrativa, a gente tem diversas outras vertentes, né, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Trabalha com questões de saúde, de meio ambiente? Exatamente, dentre outras possibilidades, né? Posso dizer como exemplo, recentemente estivemos participando do mutirão carcerário, né, que o TJDFT realizou, no caso, trabalhando conjuntamente com os promotores de execuções penais, né? Temos também defesa do patrimônio cultural, defesa do meio ambiente, como você bem colocou. Temos também outras vertentes como a fiscalização da ordem urbanística do Distrito Federal, que realmente tem sido um problema cotidiano, né, que enfrentamos. Temos também defesa do deficiente, do menor, do idoso. Isso é a rotina diária, né, desse órgão que tem essa função super nobre, né, e que tenta realmente trabalhar com aquilo que o Estado fecha seus olhos. Né? E Ana, e qual o trabalho assim dessas áreas assim para você que é mais difícil de você realizar ou que tem uma complexidade maior? Olha, você mexer, no meu caso, eu digo pela minha experiência, a gente investiga aquilo que não quer ser visto. A gente mexe, procura onde não quer, onde tentam esconder, né, com toda a força. Então, realmente, você conseguir, porque às esse se sabe de alguma coisa, mas que você precisa provar nos autos para o juiz e convencer o juiz daquilo. Então, realmente, esse jogo, né, de você traçar a melhor estratégia para investigar e se chegar àquele objetivo é realmente um desafio. Você fez um concurso em 2008, passou. O que você lembra dessa experiência? O que foi cobrado no seu concurso? Qual foi a parte mais complicada? Com relação à minha prova, a gente teve um perfil para o analista processual que exigia bastante conhecimentos da língua portuguesa, tá? Então, realmente, a prova tinha um enfoque que exigia um domínio, um conhecimento bem profundo da língua portuguesa, além das outras, né, as outras matérias relativas ao direito. A parte de informática foi até bem tranquila, não teve muitas dificuldades, mas a parte do direito, eu diria que
O candidato teria que dar um pouquinho mais de atenção à Lei Complementar 75, né, que é a lei que trata do Ministério Público da União. E, além disso, traçar uma estratégia de prova, né, uma metodologia de estudo que seja mais adequada para esse concurso específico. E para essa matéria que vai cair agora da prova do MPU, qual é a matéria que o pessoal vai dar mais foco agora para a prova? Olha, dentre as matérias de direito, eu daria o maior enfoque para a parte do direito administrativo e direito constitucional, porque realmente seriam o que mais abraça todas essas vertentes que a gente colocou aqui, né, com relação às atuações do Ministério Público. E você lida no dia a dia com direito constitucional, administrativo e quais mais? Um pouquinho de penal também, né, a gente oferece denúncias, né, colaboração com os promotores, claro. Basicamente, constitucional, administrativo e esse enfoque do penal. Vamos às dicas do professor João Trindade para quem está se preparando para o concurso de analista processual do Ministério Público. Qual é a primeira, professor? É analisar muito bem a Lei de Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85. Realmente, essa é uma lei que pode ser cobrada em direito constitucional, em legislação do MPU e em direito processual civil. E o que é que a gente tem que ter cuidado em relação à ação civil pública? Primeiro, lembrar que ela tem matriz constitucional, ou seja, ela está prevista na própria Constituição, lá no artigo 129, inciso 3º. Além disso, lembrar que a legitimidade do Ministério Público para promover a ação civil pública é concorrente, não é exclusiva. O que é que isso significa? Que quem pode entrar com a ação civil pública é o Ministério Público ou a Defensoria Pública ou ainda entidades da administração pública ou associações. É o que a doutrina chama de legitimação concorrente disjuntiva, ou seja, pode qualquer um desses legitimados, em conjunto ou isoladamente, entrar com a ação civil pública. Outra questão muito importante é lembrar da coisa julgada. O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública diz que a ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Ou seja, se o Tribunal de Justiça da Bahia dá uma decisão de procedência numa ação civil pública, essa decisão vai ter eficácia erga omnes contra todas as pessoas que se encontrem nesse local, nessa competência territorial do órgão. É isso que você esperava? É, exatamente. Que bom. Vamos ao intervalo e você aproveita esse tempinho para escrever para a gente. carreiras@stf.jus.br é o nosso e-mail. Estamos de volta. A analista processual do MPDFT esclarece ao estudante detalhes da carreira. Como é que é o relacionamento assim com as promotorias, o promotor, os procuradores? Como é esse relacionamento? Olha, o analista processual, ele trabalha diariamente, realmente como um parceiro do promotor. A gente está para facilitar um trabalho, né? A gente tem uma análise de um processo às vezes mais complexo, e você tenta tornar aquilo mais digerível, né? Uma coisa mais facilitada, né? Eu, como analista processual das promotorias de defesa do patrimônio público social, eu estou vinculada diretamente a um único promotor. Mas existem casos de outros analistas que atuam conjuntamente com 8, 10 promotores de justiça, simultaneamente. E que promotorias são essas? São diversas as promotorias que o Ministério Público do DF tem em seu quadro. Eu poderia dizer, por exemplo, a promotoria de consumidor, né, que defende os direitos individuais homogêneos, os direitos coletivos. Temos também promotorias da família, promotorias que tratam de matérias cíveis, da promotoria criminal também, que é um dos carros-chefes do Ministério Público, né, de uma forma geral. Temos promotorias de fazenda pública, promotorias de defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, defesas do idoso, do adolescente, do menor, do deficiente físico. Então, realmente são diversas as possibilidades, o leque é muito grande. Todas essas com analistas processuais. Agora, uma em maior quantidade que outra, como é que é essa distribuição? Essa divisão é feita de acordo com a atuação, né, com a demanda de cada uma dessas promotorias. Então, é feito um estudo para fazer esse levantamento, e aí, a partir disso, é que se chega à conclusão de quantos analistas seriam necessários para cada promotoria, né, para cada área.
Vamos saber mais sobre o concurso de analista processual com o professor João Trindade. A segunda dica muito importante é que o aluno tem que ter cuidado com o foro por prerrogativa de função, não só dos membros do MPU, mas também de outras autoridades da República. Então, por exemplo, o foro por prerrogativa de função do presidente da República. Ele é julgado por crimes comuns no STF e por crimes de responsabilidade no Senado Federal, sempre se a Câmara autorizar o processo por 2/3 dos seus membros. Por outro lado, no que se refere aos membros do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, ele segue o foro do presidente, ou seja, ele é julgado por crimes comuns no STF e por crimes de responsabilidade no Senado Federal. Membros do MPU que atuem em tribunal, não interessa qual é o tribunal, não interessa qual é o ramo do MPU, membro do MPU que atue em tribunal vai ser julgado no STJ, tanto por crimes comuns quanto por crimes de responsabilidade. E, por fim, os membros do MPU que não atuem em tribunais, ou seja, que atuem apenas na primeira instância, eles vão ser julgados nos TRFs, nos Tribunais Regionais Federais, a não ser que tenham cometido crimes eleitorais, quando então serão julgados nos Tribunais Regionais Eleitorais. Como é o plano de carreira assim, do analista processual? Ele tem previsão na lei, atualmente, na Lei 11.415 de 2006, e ela prevê algumas situações que para muitos pode ser um motivo de descontentamento, para outros tanto já uma alegria imensa. A partir dessa lei, né, que foi publicada no dia 15 de dezembro de 2006, não se permitiu mais ao analista processual exercer a advocacia privada. Isso, então, foi um motivo de descontentamento, como eu disse. Mas para outros tantos não, porque ela prevê uma série de benefícios, né? Agora, com relação à remuneração, que eu acho que é o assunto que mais interessa a todos que estão, né, todos os telespectadores e quem almeja realmente ingressar no quadro, a gente tem previsão de muito em breve vermos nosso plano de carreira aprovado. Tramita atualmente no Congresso Nacional, né, mais especificamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, o projeto de lei 6697 de 2009, que prevê um reajuste para a carreira, né, tanto dos técnicos como os analistas, como um todo, justamente para que haja agora uma equiparação, ou pelo menos tentar aproximar um pouquinho dessa distância que foi se criando com a valorização de algumas outras carreiras e em detrimento da nossa. Ana, e também tem um projeto de lei do Senado que acaba de passar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a abertura de 6.000 cargos. Isso vai causar um inchaço nesse mercado ou ele vai preencher uma lacuna? A quantidade de cargos foi aprovada e acredito que se mantenha. Esse número de vagas realmente, ele vai praticamente dobrar o quadro do Ministério Público da União, isso em âmbito nacional. No caso especificamente do Ministério Público do DF, territórios, a gente vai mais que dobrar o quadro. Então, esse é um momento muito propício. Nós muito em breve inauguraremos um prédio novo, um edifício novo, que poderá acomodar tranquilamente todos esses servidores. Então é uma notícia boa. Excelente. Ana, você mencionou que é vedado ao analista processual advogar para fora. Você é advogada, e aí? Todos os analistas processuais que ingressaram no quadro do Ministério Público da União após a publicação dessa lei 11.415, de 15 de dezembro de 2006, não puderam mais exercer a advocacia. Na verdade, no momento da posse do analista processual, ele tem que assinar uma declaração de que não mais exercerá aquelas atividades, né, para que seja compatível com o exercício do analista processual. O que ocorre na prática é o cancelamento do registro. Não é um caso de suspensão, né, não é uma questão temporária. Você continua sendo aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, no caso da sua seccional. Agora, a numeração da OAB você perde. Você resgata o seu registro com uma outra numeração. Você não precisa fazer uma nova prova. Só que tem que entrar com um pedido para que seja dada uma nova numeração. A inscrição ela passa a ter uma nova numeração. Quais são, assim, para você, as vantagens e as desvantagens de ser um analista processual? Muitas pessoas veem como desvantagem a impossibilidade de exercer a advocacia. Apesar de ter sua justificativa, e até entendo bem pertinente, muitos não veem isso com bons olhos. Um outro ponto seria justamente a falta de autonomia do analista processual. O analista, ele, quando defende uma tese, ele tem que ter certeza de que aquela tese
se compatibiliza com os entendimentos daquele promotor que vai assinar aquela peça. Então, a gente não pode simplesmente defender os ideais que julgar mais pertinentes, mais adequados para aquela situação. Não, você tem que ter sempre o aval do promotor. E isso é muito interessante também, porque no final das contas, a gente acaba aprendendo muito e tem uma troca muito positiva, uma troca intensa. Então, acho que isso, apesar de negativo por um ponto, você ganha de um outro lado. Agora, com relação aos aspectos positivos, eu acredito que, para os telespectadores, eu acredito que a parte remuneratória seja ainda um atrativo, porque, na realidade brasileira, a gente vê que o salário do analista, ainda mais agora com essa perspectiva de estar sendo ainda mais valorizado, né? Ela realmente consegue te dar uma boa qualidade de vida, né? A terceira dica do professor sobre o concurso de analista processual diz respeito à resolução da prova. Quando você for resolver a prova, vá logo olhar a prova de redação. Dê uma olhada geral nas questões, procure resolver primeiro aquelas questões mais fáceis e se dedique bastante à prova de redação, sem esquecer as demais matérias. Mas é muito importante que você tenha cuidado, porque o CESP costuma cobrar uma prova interligada. Então, as questões da prova objetiva podem também fazer referência a um tema da redação. E na redação, procure ser claro, procure expor suas ideias com clareza, procure evitar termos excessivamente técnicos e use a linguagem jurídica apenas no que for estritamente necessário. Com isso, você vai ter uma boa prova objetiva, você vai ter uma boa nota na prova de redação e você será, então, um analista processual do MPU. Vamos ao intervalo. No próximo bloco, você descobre os livros indicados pela analista Ana Félix para se dar bem nas provas do concurso do MPU. Mostra as dicas de livros para o concurso de analista processual do MPU. Eles estão no nosso site www.tvjustiça.jus.br. Eu peguei o edital desse próximo concurso e analisei, no caso, o cargo do analista processual. Aqui a gente tem todas as matérias que estão no edital. Não fiquem preocupados os candidatos, porque, na verdade, nem toda obra você precisa ler na íntegra. Você vai ler primeiro o edital para saber, nessas obras, o que ele precisaria estar estudando. De direito constitucional, eu recomendaria essa obra que está sendo muito recomendada por todo mundo que orienta concursandos, né? Que é essa obra de Direito Constitucional Descomplicado, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. Eles vêm com um caderninho de exercício também muito bom e fundamental para o candidato que realmente pretende obter êxito. Direito Administrativo Descomplicado, dos mesmos autores, editora Ímpetus. Na parte de direito civil, eu diria o seguinte, e isso pode ser visto até com uma certa surpresa por muitos candidatos, mas direito civil, lei seca é mais do que suficiente. Jurisprudência, doutrina, muito pouco ou quase nada vai cair na prova. E isso eu afirmo com convicção. Processo civil, eu diria que muitas vezes você pode se socorrer aos resumos mesmo que essas editoras trazem hoje em dia. Eu recomendaria os resumos da editora Saraiva e aquele que gostaria de se aprofundar, talvez um código comentado. Agora, priorize bastante as súmulas. As súmulas para processo civil, tem aqui comentários, né, dos artigos e remissão às súmulas, jurisprudência, é uma obra muito completa. Direito processual comentado ainda tem caído bastante desse autor, Guilherme de Souza Nutti. É o Código de Processo Penal comentado. Ele tem esqueminhas, é uma coisa muito didática, uma linguagem bastante acessível. Eu acredito que ainda seja bastante útil. Apesar de terem outros autores ainda que estejam aparecendo aí, como Norberto Avena, mas esse ainda é bastante recomendável para os concursos. Para direito penal, eu recomendaria aqui Rogério Greco, né? Ele é um autor bastante didático, ele é membro do Ministério Público e traz com propriedade essa abrangência nessa parte, nesse setor de atuação do Ministério Público que realmente tem uma tecnicidade, é errada a palavra, que tem terminologias e uma abordagem bastante aprofundada e no nível de cobrança da prova. Para direito civil também, aqueles que acham que a abordagem só da lei seca não seja suficiente, queira estudar um pouquinho mais,
não precisa mais do que uma sinopse jurídica. Tenho aqui alguns exemplos, né, da editora Saraiva também, dos temas que vão ser cobrados na prova. Então, realmente, direito civil, fique tranquilo, pode se socorrer só a sinopse que você estará seguro. Tem lá, no finalzinho do edital do analista processual, algumas leis esparsas, leis penais. Então, temos aqui alguns exemplos, né, da editora Saraiva também, uma sinopsezinha com comentários breves, bastante sucintos de cada uma dessas leis. Para direito do trabalho, também cai no edital, para análise processual, eu recomendaria Sérgio Pinto Martins, e tem também um autor que está sendo bastante utilizado e que está sendo muito bom também para a preparação de concurso, que é o Renato Saraiva. A Ana não vive só de estudos e leitura. A paixão pela música também faz parte da vida da analista processual. E olha que ela tem talento, hein? There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of the rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Then can you feel the love tonight? Sobre essa mesa, eu estou aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha memória, um pouquinho das minhas lembranças, né? Vocês podem ver nessas fotos aqui que desde criancinha, aos 9, 10 anos, eu já participava de grupos musicais. Esse aqui, no caso, chamava Quarteto Experimental Musical, que era uma coisa maravilhosa, um laboratório musical. Aqui, logo ao lado, nós temos aqui participações em coros. E, nesse caso aqui, nós fomos uma viagem ao Rio de Janeiro, que quase levamos o prêmio de primeiro lugar. Aquele experimento daqui deu certo, evoluiu, certo, né? Exatamente. Logo depois, a gente teve aqui algumas participaçõezinhas também, algumas óperas que foram realizadas em Brasília, né, no Teatro Nacional, Vila Lobos, Sala Vila Lobos, que foi a Carmen de Bizet, essa ópera La Bohème, de Puccini, e o musical Jesus Christ Superstar, que também legal. foi muito gostoso, todos eles lembranças maravilhosas que eu carrego no coração. E aqui logo ao lado, só para que fique registrado, né, a participação dos shows do Ed Mota, a gente abriu um show dele, foi Olha muito só. gostoso, com um popurrí de músicas muito gostosas, famosas dele. Foi realmente uma memória muito gostosa de se guardar e que eu tenho, assim, o maior amor e poder estar relembrando isso, uma alegria muito intensa. E que estilo de música você gosta de cantar? Eu gosto muito desses musicais, da Broadway, musicais, de uma forma no geral mesmo. Óperas também, eu acho que ele acrescenta muito para o musicista, para o músico. Ele tem uma técnica diferenciada, isso complementa o profissional. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone, if they only learn that the twisting kaleidoscope. Ana, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Foi uma delícia fazer esse programa e conhecer você. Obrigada, eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho mais para que o telespectador possa se posicionar e definir o que realmente quer. E você, Bepa, gostou de participar do programa? Adorei, foi muito bom, muito instrutivo, aprendi muito. Ok, Muito então. obrigado. E obrigada a vocês pela audiência. O programa Carreiras vai ficando por aqui. Você pode escrever para carreiras@stf.jus.br, mandando a sua sugestão para os próximos programas. E pode assistir esse programa aqui mais uma vez pelo www.youtube.com/Programa Carreiras. A gente se encontra na semana que vem. And can you feel the